Amém, amém. Boa noite, a paz do Senhor. Gostoso estar aqui, igreja cheia, na possibilidade dela estar cheia, coisa boa mesmo, graças a Deus. A gente está com saudade de igreja, né? Eu estou com saudade de igreja, saudade de abraçar. A gente vai chegar lá, gente. Fica tranquilo que vai chegar no nome de Jesus. Eu queria te convidar nessa noite para uma viagem. Nós estamos dentro da situação, quarentena, Covid, a gente escuta isso toda hora, todos os dias, e é o que nós escutamos. Mas existe muita coisa boa acontecendo ao redor do mundo que nós precisamos saber. Meu irmão, deixa eu te lembrar uma coisa: Jesus está ganhando, Jesus não está perdendo. Essa situação toda que nós estamos vivendo não é surpresa para Deus, não é surpresa para Jesus, não é surpresa para o Espírito Santo, não deveria ser surpresa para nós, porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos essas coisas vão acontecer e daqui a pouco vai passar essa e vai vir outra, e nós temos que estar preparados para isso, porque o mundo está sendo preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco ele chega, eu não sei quando, mas ele chega. Pastor Silas está dizendo que a sexta trombeta já foi tocada, é isso mesmo. Então, eu também acredito, a sexta trombeta foi tocada. E nós estamos vivendo num tempo que Jesus vem. Não sabemos quando, mas ele vem. E antes dessa chegada de Jesus, todo o território para o anticristo vai ser preparado, toda essa situação está convergindo para isso. Não sei se você já viu, a ONU, Organizações das Nações Unidas, já está pedindo um governo mundial, e isso já é público, já está rodando no mundo inteiro, e essas coisas estão acontecendo. Mas eu queria te convidar para uma viagem hoje do que Deus está fazendo. Quando a gente anda de avião, todo mundo aqui que anda de avião e andou de avião, você pode sair, por exemplo, ali do aeroporto de Guarulhos. Você pode sair debaixo de uma tempestade, chuva. Se tiver uma tempestade enorme, ele vai esperar um pouquinho, mas o avião consegue sair do chão, mesmo com chuva, mesmo com tempestade, porque ele tem um monte de aparelho e ele consegue viajar mesmo assim. E às vezes você está levantando voo no meio da chuva, o avião treme, fica meio, balança tudo ali. Todo mundo que está em pecado pede perdão dos pecados, porque quer ir para o céu naquele momento. Se o avião cair, não cai, graças a Deus não cai, porque todo mundo fica apavorado. Mas segundos depois, ou 2 minutos depois, esse avião está voando por sobre a tempestade, e você começa a ver que tem um céu lindo e maravilhoso acima da tempestade. E eu queria te lembrar nessa noite que este céu lindo e maravilhoso continua acima de toda essa situação que nós estamos vivendo. Existe um Deus soberano, existe um Deus que sabe o que está acontecendo, que tem noção do que está acontecendo, e Ele continua atuando. Então, em alguns momentos nós precisamos pegar nossos olhos e não olhar só para esse momento. Temos que nos cuidar, temos que tomar as precauções, não é para ficar negando o que está acontecendo, mas eu convivo com essa situação, sabendo que acima dela existe um Deus que sabe todas as coisas. Então eu queria te convidar a nós viajarmos aí pelo mundo, para você ouvir algumas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Deixa eu te falar. Nesse momento, agora no mês passado, ou foi nesse mês, esse mês ou mês passado, houve um lançamento mundial, uma reunião com mais de 600 pessoas, de mais de 100 países ao redor do mundo. Claro que é uma reunião pela internet, e nessa reunião foi lançado uma década de evangelização, 2020 a 2030. E essa década de evangelização é para que até o último homem, a última mulher no planeta Terra, ouça o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de 2020 e 2030. Quem que está participando disso? E aí que eu quero te dizer, isso não acontecia alguns anos atrás.
porque isso é uma união de todas as organizações missionárias. A Missão Antioquia faz parte disso, Vale da Bênção faz parte disso. Pastor Silas é presidente da Aliança Evangélica Brasileira, ela faz parte disso. Aliança Evangélica Mundial, o presidente da Aliança Evangélica Mundial foi um dos preletores nessa reunião, presidente da Cruzada Estudantil, presidente da Jocum, presidente mundial da Assembleia de Deus, não sei quem da Batista, não sei quem da Presbiteriana. Existe nesse momento uma convergência mundial de líderes e pessoas dizendo: nós vamos colocar todos os recursos que nós temos, pessoas, dinheiro, casas, igreja, bíblias, folhetos, internet, para que o Evangelho chegue até a última pessoa do mundo, em todos os países do mundo. O Dia Global de Evangelização está acontecendo, e neste ano, mais de 600 milhões de pessoas ao redor do mundo foram alcançados com o Evangelho. Quando a gente fala esses números, não é para ficar impressionado com o número, mas é para dizer o seguinte: nós estamos vivendo numa era, numa década, em que a internet nos possibilita fazermos coisas extraordinárias. E por causa disso, não é uma pessoa, são várias organizações ao redor do mundo. A maior parte disso acontecendo online, através de lives, Filme Jesus e tantas outras coisas. Não sei se você sabia, essa semana aconteceu no Brasil a Semana de Adoração. Semana de Adoração começou alguns anos atrás em Curitiba. Alguns líderes de jovens de várias igrejas, pentecostal, tradicional, eles começaram a se reunir. E eles tiveram a ideia de fazer um louvorzão, um momento de adoração num estádio, foi no estádio do Curitiba, do Paraná, lá na cidade de Curitiba. Encheu aquele estádio, não tinha cantor famoso, não tinha pregador famoso, era o pessoal da igreja, e de repente encheu aqueles estádios. Isso vem acontecendo. Nessa semana, 25 cidades, ou seja, a programação era que em 25 estádios, em 25 cidades, iria acontecer, não aconteceu, mas online, 25 cidades durante essa semana toda estavam com cultos online e milhares de pessoas sendo alcançadas. Uma organização cristã chamada Christian Vision, este ano, eles trabalham muito pela internet. Esta organização, um lord inglês, um homem que ganhou muito dinheiro, ele tem muito dinheiro, e Deus colocou no coração dele que ele precisava pregar o Evangelho no mundo. E ele tem abençoado muitas organizações e missionários através da mídia online. Eles já alcançaram esse ano 48 milhões de pessoas, e das 48 milhões, eles pregaram o Evangelho para 23 milhões de pessoas. Tem o Vocari, aqui, alguns aqui já foram no Vocari, que acontece em Maringá. O Vocari está fazendo, você já ouviu falar daquele, era o teste da baleia, o desafio da baleia azul, um negócio assim, que as pessoas se suicidavam, os adolescentes estavam se suicidando? O Vocari criou um desafio para a galera, para os jovens. Tem 500 jovens participando no Brasil inteiro, e eles precisam fazer 18 missões. E uma delas é ir perguntar para o pastor, o que eu devo fazer? E o pastor está dando ordem para todo mundo. E uma delas é eles irem num lar de idosos, levar comida. Outra é evangelizar uma pessoa. São 18 desafios. Isso está acontecendo hoje. O Descend juntou aí 3 estádios no Brasil. Vai acontecer em Portugal e em outros lugares vai acontecer. Tradução da Bíblia, o pastor Silas já falou aqui outras vezes, a tradução da Bíblia está praticamente completa em quase todas as nações, e nos próximos 10 anos, dizem os especialistas, que isso tudo vai estar traduzido. Oriente Médio, o mundo islâmico, o mundo muçulmano. Agora, no Dia Global de Evangelização, um imã, um líder de uma mesquita, não vamos falar o país nem nada, ele ouviu que ia passar o filme de Jesus, aquele da Cruzada Estudantil.
ele começou a convidar todo mundo da cidade dele, pelo alto-falante da mesquita, para que todo mundo da cidade viesse na mesquita ver o filme Jesus. E por causa disso tem um monte de gente que aceitou Jesus e agora está sendo discipulada. O Oriente Médio está sendo alcançado através de antena parabólica, através de internet, muita coisa acontecendo. Sertão nordestino, nós estamos totalmente envolvidos com isso. 10, 12, 13 anos atrás, os pastores de lá que dizem isso para a gente, em Juazeiro, que é uma capital bonita, uma cidade muito bonita, tinha 30 igrejas, 10 anos atrás. Araçariguama tem mais de 100, dizem. Tem 25 mil habitantes, lá a região tem 300 mil pessoas. Tinha 30 igrejas. A última contagem que fizeram esse ano, tinha 180 igrejas na região de Juazeiro e ali outras cidades ao redor, porque o Evangelho está chegando em todos os lugares. O que Jesus disse para a gente? Mateus 24, 14. Este Evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim. Meu irmão, Mateus 24, 14 está sendo, a igreja está conseguindo cumprir. E você dessa geração, você tem o privilégio através da internet de fazer parte disso, porque a internet vai falar de Jesus em todas as nações, inclusive na China. As pessoas conseguem de um jeito ou de outro, eles conseguem ouvir o Evangelho mesmo debaixo de um país comunista, de toda a situação, e estão destruindo igrejas lá. Depois conversa com o pastor Hélio, ele te explica como o socialismo funciona nessa situação, ele te dá uma aula disso. Estão destruindo a igreja, o prédio, mas o Evangelho está chegando na casa das pessoas. Agora deixa eu pensar rapidamente com você sobre o que Jesus falou, o que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 11, um texto totalmente conhecido para nós, um texto que nós sabemos quase que de cor, mas abre a tua Bíblia aí, por favor, e eu queria conversar com você 3 perspectivas, 3 interpretações desse texto de Atos. E de novo, nós vamos fazer essa viagem entendendo como que os discípulos entenderam esse texto, como a sociedade entende esse texto e como a eternidade entende esse texto. Mas diz assim, Atos capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de todo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. 3 perspectivas, 3 entendimentos desse texto. Vamos voltar lá no tempo de Jesus, dos discípulos. O povo judeu, eles viviam, lembra que eles foram levados cativos, eles foram levados como escravos, e eles ficaram debaixo da autoridade de alguns impérios durante alguns séculos. A cabeça que todo judeu tinha naquele momento era que o herdeiro de Davi, o filho de Davi,
iria vir, iria reinar politicamente, e ele iria dominar sobre a terra de novo, como havia acontecido no tempo de Davi, que Israel foi uma grande nação e o mundo inteiro vinha até Israel para entender como que era um país tão próspero, porque eles queriam ter o mesmo Deus e ser igual a Israel. Na cabeça dos discípulos, e essa é a primeira perspectiva, é uma perspectiva imperialista. Eles estavam entendendo assim: Jesus, o Senhor está falando que a partir de agora então, nós vamos começar a reinar de novo, e tudo que os babilônios, os medo-persas, os assírios, os romanos fizeram contra nós, agora nós vamos colocar todos eles no lugarzinho deles, vamos tirar eles das nossas terras, vamos dizer para eles agora que não pagamos mais impostos para eles, e eles têm que viver do jeito que a gente vive. Era isso que estava passando na cabeça desse povo, porque era esse entendimento que eles tinham por causa do Antigo Testamento, que o rei Davi viria com a sua hereditariedade e iria reinar novamente. E esse entendimento fez com que a igreja não conseguisse sair de Jerusalém para pregar o Evangelho. Aí logo depois você estuda o livro de Atos, e aí vem uma perseguição, e o Evangelho começa a ser levado para todas as nações, e o Evangelho começa a mudar todas as nações. E hoje a pastor Elaine pregou de manhã, o que teria acontecido com o mundo se o cristianismo não tivesse acontecido, se Jesus não tivesse morrido do jeito que morreu? Não, o mundo seria catastrófico, porque não há liberdade. Toda a liberdade que existe está dentro do cristianismo, não está no islamismo, no umbandismo, no hinduísmo, no judaísmo. A liberdade vem através de Jesus Cristo, e essa é uma das grandes bênçãos na cultura que o cristianismo traz. Mas eles estavam pensando: nós vamos reinar novamente e todo mundo vai ter que obedecer o que a gente fala. Segunda perspectiva, eu vou falar pouco, então você fica prestando atenção. Segunda perspectiva, nós, lendo esse texto nos dias de hoje, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, nós vivemos, e para mim essa é uma das maiores armas de Satanás, nós vivemos no mundo, numa sociedade, que o relativismo tomou conta da sociedade. Não tem mais verdade absoluta. Hoje tudo é relativo. Hoje esse foi o assunto da nossa mesa do almoço. A Ana Vitória estava dando uma aula para a gente sobre relativismo, como funciona o relativismo. Mas o relativismo diz assim: eu acredito nisso, eu vivo por isso, e é isso que eu vou fazer. Você também pode acreditar no que você quiser, você faz o que você quiser, e eu faço o que eu quero, e está tudo certo. E isso trouxe a totalidade de Deus, que Deus é uma verdade única e absoluta. O relativismo tira todo o absolutismo de Deus. Eu estava olhando uma pesquisa esses dias, de quantas pessoas se convertem por dia nos continentes, por dia. No Brasil, na América Latina, na África, são milhares de pessoas, por dia. Na Europa, são 8 pessoas por dia que se convertem hoje. Acabei de ver uma outra pesquisa essa semana, que o cristianismo está crescendo em muitos lugares, mas ele continua diminuindo na Europa, porque a ausência de Deus, a ausência da verdade, tomou conta da cultura europeia. E essa cultura foi para os Estados Unidos, e essa cultura já atinge alguns lugares do Brasil. E aí, se você assiste Rede Globo, a Rede Globo é exatamente isto que ela quer ensinar. Relativismo, não existe verdade absoluta, você vive do jeito que você quer. Se você conversar com psicanalistas não cristãos, eles vão falar o seguinte para você: você precisa ser feliz, e se Deus não deixa você ser feliz, esse Deus não é um Deus muito legal, então talvez você precise mudar de Deus. É isso que o meu filho, o teu filho está escutando em toda a educação que existe no Brasil hoje, e precisa de toda uma mudança sobre isso. E aí o marxismo social, pastor Hélio te dá uma aula sobre isso. Mas isso veio para dentro da igreja, e aí dentro da igreja nós começamos a ver que o eu e o meu é o que reina.
Então hoje, eu vivo um evangelho para mim e meu. Eu vivo um evangelho para ser abençoado, para ser próspero, para ter paz. E o evangelho traz tudo isso. Graças a Deus pelo evangelho, que ele nos traz tudo isso. Mas eu penso assim, o que Jesus disse lá em Mateus 28, Jesus disse assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas, porque eu vivo numa época relativizada, tudo pode, depende da tua cabeça. Abre a cabeça. Você tem uma cabeça fechada. Não existe parâmetros. Não existe verdades absolutas. Deus, quem é Deus? Cristianismo, o que o cristianismo diz? E aí eu te pergunto uma coisa, que é exatamente com o que eu queria que você fosse para casa hoje pensando. Quantas pessoas hoje estão na igreja, numa igreja? Quantas pessoas hoje são discípulos do Senhor Jesus Cristo por causa de você, por causa de mim? Eu não salvo ninguém, você não salva ninguém. A salvação, Jesus deu a salvação. Mas a Bíblia diz: como eles ouvirão se não há quem pregue? Não precisa responder para mim, eu não estou fazendo uma pergunta aqui condenatória. Eu estou querendo esclarecer para você o que Deus está falando com a gente. O que acontece hoje na igreja, no mundo todo, é que uma minoria pequena, prega o evangelho. Por que as agências missionárias, por que igrejas? Existem igrejas grandes que não têm problemas financeiros. Mas a maior parte das igrejas no mundo, das organizações missionárias do mundo, elas passam dificuldades. E nesse momento de pandemia, meu irmão, ore pelos missionários, ore pelos pastores, ore pelas igrejas, porque você está tendo problema, e eu sei que essa igreja aqui é uma igreja de coração aberto, mas tem muita gente pregando o evangelho com muita dificuldade nesse momento. Por quê? Porque o evangelho é para eu ser abençoado. O evangelho é para a minha família estar bem. O meu recurso é para que os meus projetos sejam estabelecidos na terra. Porque o que Jesus disse em Mateus 28 é um princípio do cristianismo. Jesus estava dando um conselho para quem quisesse obedecer. Porque Jesus é uma pessoa legal. E Jesus não dá ordem. Porque pessoas legais não dão ordem. Pessoas boas, elas não confrontam. Porque se não tem verdade absoluta, não tem confronto. E aí, dentro da igreja, nós temos visto pessoas nunca evangelizando. Dentro da igreja, ou a própria igreja, nós temos visto muitas igrejas cuidando do seu povo, e ela tem que cuidar. A igreja tem que levar os seus membros à maturidade, à perfeição em Cristo, tá? É bíblico, mas a igreja precisa ser igreja além das quatro paredes. Essa semana você ganhou alguém para Jesus? Por acaso, graças a Deus, essa semana eu ganhei alguém para Jesus. Eu estava num supermercado, eu e o pastor Gustavo Cadori, e a gente estava saindo e começamos a conversar com a segurança da porta do supermercado. Em 5 minutos a gente explicou o evangelho para ela e ela fez a oração confessando Jesus Cristo. Sabe, queridos, evangelização, quando Jesus diz é para ir para o mundo inteiro, Ele não está falando, olha, se você quiser, se você acha que isso é legal. Mas é assim que a nossa geração, a geração dos nossos filhos, ainda pior, e a geração filhos dos nossos filhos, eu não sei como vai ser. Mas nós estamos hoje dizendo, o evangelho é para mim, conquanto que eu esteja abençoado, o evangelho está sendo cumprido. Agora a terceira perspectiva, e aí já estou indo para o fim.
é a perspectiva do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse em Mateus 28, olha, é para ir para todas as nações. Quando Jesus diz, aqui antes dele subir, fica em Jerusalém, e ele fala, vocês vão receber o poder, porque a gente não prega o evangelho sem poder. A gente precisa do poder do Espírito Santo, porque ele nos dá coragem, ousadia, alegria, paz. A gente enfrenta a situação. Você começa a conversar com uma pessoa, os dons fluem. Presta atenção nisso. Existem 9 dons, certo? Ou 1 dom em 9 operações, do jeito que você quiser pensar. 8 dons são para o próximo. 1 dom, o falar em línguas, é para o meu próprio crescimento espiritual. E essa é a leitura de Jesus. E ele está dizendo, eu vou dar o poder, eu vou dar a unção, eu vou dar os dons, para que você pregue o evangelho para todas as pessoas. Então, quando Jesus está dizendo, vai, prega o evangelho, na mente de Jesus ele está dizendo o seguinte, o homem está perdido, totalmente perdido. A sociedade, o homem e a mulher está perdido, não há salvação para eles. Eles estão destinados à morte física e à morte eterna no inferno. Meu irmão, sabe aquela pessoa que você gosta e ainda não confessou Jesus? Você sabe para onde ela vai se Jesus voltar hoje? Você sabe para onde ela vai se ela morrer hoje? Ela vai para o inferno, porque ela não tem Jesus. E é isso que estava no coração de Jesus. Eu preciso pregar o evangelho para levar as pessoas para o céu, porque ninguém vai automaticamente para o céu. Algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam para o céu. É mentira, só tem um caminho. E aí, Jesus está dizendo o seguinte, Deus ama tanto o homem, que Ele me enviou para salvar o homem. Porque Deus ama o homem, e eu sou a resposta para salvar e dar eternidade para esse homem no céu. Jesus está falando o seguinte, o evangelho é a maior e a melhor notícia, a maior mensagem de todos os tempos. Se eu vou falar alguma coisa, eu vou falar do evangelho. E Jesus está dizendo ainda, ele disse, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E logo depois o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Queridos, Jesus tinha tanta certeza sobre isso, que esse plano de Deus para salvar as pessoas era o plano perfeito, que ele foi o primeiro a se entregar e dizer, eu me entrego como sacrifício vivo, para que o plano de Deus aconteça e o homem e a mulher vá para o céu. Quantas pessoas vão para o céu por causa de você? Repito, nós não salvamos ninguém. Esses dias eu coloquei na internet que um discípulo lá num país, no Oriente Médio, tinha levado mais de 100 pessoas para Jesus. Lá na hora, um pastor de São Paulo, um pastor que traduziu a Bíblia NVI, fez parte da equipe, falou, Jonathan, o que você está falando aí? Eu falei, não, eu estou falando que nós somos instrumentos, a gente não salva ninguém. Ele falou, que bom que você está falando isso. Fiquei assustado. Não, nós falamos de quem salva. Para quantas pessoas você falou de Jesus? Você sabe quantas pessoas se suicidam por minuto? Você sabe quantas pessoas morrem por minuto no mundo? Você sabe quantas pessoas vão morrer no mundo hoje? E não é por causa da Covid, é por causa que as pessoas morrem. Pessoas morrem de fome. Muitas pessoas morrem de fome. Jesus disse, eu creio no que meu Pai está falando, eu vou ser resposta para isso. Sabe, meu irmão, quem escreveu esse livro de Atos foi Lucas. Quem que é Lucas? Presta atenção nisso. Lucas, os estudiosos descrevem ele assim, um homem humilde, fiel e útil companheiro do apóstolo Paulo, porque ele viajou com o apóstolo Paulo. Um médico bem educado e bem instruído, bom companheiro de viagens, porque ele viajou muito com o apóstolo Paulo.
um historiador cuidadoso e preciso, autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Lucas não era pastor, Lucas não estava entre os 12, Lucas não era apóstolo, Lucas era uma pessoa normal, como eu e você somos pessoas normais. O que eu estou querendo dizer para você, e eu queria que você abrisse o seu ouvido, esse aqui, você tem 2, mas eu queria que você abrisse o ouvido do seu coração nesse momento. Enquanto eu e você acharmos que a nossa profissão, que o nosso diploma, que o nosso projeto, que a nossa empresa, que o que é nosso é tudo para mim, eu vou te dizer uma coisa: você vai ser frustrado eternamente. Porque por melhor que você seja, esse mundo de internet vai te criticar um monte, na internet vão te xingar. Por melhor que você tente fazer aí as coisas, você vai ser criticado. E você nunca vai alcançar o que você quer alcançar na sua profissão. Eu estou falando de 100%. Então vai ser uma eterna frustração. Eu não vivo para produzir projetos. Eu não vivo para ser um médico, um advogado, para ser um pastor. Eu não vivo para ser um empresário. Eu vivo para, através da minha vida profissional como engenheiro, como médico, advogado, professor, político, funcionário público, pastor, missionário, seminarista e todas as profissões que existem, eu vivo para, através dela, ser um canal para que o reino de Deus seja implantado na terra. Meu irmão, o dia que isso cair no teu coração, você vai louvar mais a Deus pelo teu trabalho. O dia que isso cair no teu coração, você vai dizer: Deus, olha, eu queria ganhar mais, mas ainda não ganho, mas graças a Deus pelo que eu ganho. Deus, eu queria morar numa casa maior, ainda não moro, eu vou chegar lá, mas graças a Deus que eu tenho uma casa, e na minha casa eu posso trazer amigos para pregar o Evangelho. Deus, eu até queria ter um iPhone, mas eu não tenho. Mas eu tenho um Samsung mesmo, que dá para eu fazer uma live, que dá para eu gravar no WhatsApp, e dá para eu fazer uma oração por uma pessoa. Meu irmão, quando eu entendo que eu estou na terra para trazer o reino de Deus na terra, a minha vida completamente. Escuta, nem todo mundo vai ser pastor, e nem todo mundo vai ser médico. Mas tanto o pastor quanto o médico, advogado, seja o que for, filho de Deus, ele está aqui para levar pessoas para o céu. Foi isso que Lucas fez. Lucas, os estudiosos dizem que ele viajou com Paulo. Paulo foi apedrejado, apanhava, ele cuidava de Paulo. Mas diz que outros cristãos também eram torturados, e Lucas também cuidava dessas outras pessoas, porque ele era médico. Seja lá o que você faz, faça olhando para a vida como Deus olha para a vida. Talvez você mexa com uma tabela de Excel o dia inteiro. Como que tabela Excel vai fazer eu ajudar pessoas? Se você for muito bom no que você faz, a Bíblia diz que o perito vai ser colocado diante de reis, você vai ser promovido. Quanto mais influência você tiver na sociedade, mais condições você vai ter de pregar o Evangelho. Quanto melhor você for no seu dia a dia, você toca violão, se você for o melhor violonista, você vai ver onde você vai chegar. Se você mexe com obras, mestre de obra, pedreiro, você aplica chão, você vai ver, se você for o melhor, você vai ver aonde você vai ser colocado. Seja lá o que for, se você for muito bom no que você faz, você vai ser financeiramente recompensado. E queridos, recurso é de Deus, trabalhe para ter recurso, entendendo que o recurso também é para Deus. Mas quanto melhor eu for, mais possibilidades eu vou ter de levar pessoas para os céus. Eu queria finalizar te perguntando de novo: quantas pessoas estão indo para o céu porque você falou de Jesus, que é o único caminho, verdade e a vida? Queridos, falar de Jesus é tão simples. Esses dias
um grupo de jovens, numa cidade aqui do interior. É uma organização chamada Povo da Cruz. É uma organização que um adolescente de 17 anos começou, hoje ele tem 20. Ele já tem 500 voluntários no Brasil, pregando o Evangelho. Esses dias eles estavam orando numa cidade aqui no interior, perto de São José do Rio Preto. E eles foram orar numa ponte da cidade, onde muitas pessoas têm se suicidado. Enquanto eles estavam lá, chegou gente que foi lá para se suicidar. Falaram o Evangelho para essa pessoa. Essa pessoa não se suicidou. E hoje ela está dentro de uma igreja sendo cuidada. Meu irmão, se eu e você soubéssemos o poder do Evangelho, é o único poder que transforma as pessoas. A religião não muda. Essa igreja não muda. Nenhuma igreja muda. O Evangelho muda. E tem gente morrendo do seu lado, sem ter confessado Jesus como Senhor e Salvador. O que é pregar o Evangelho? É pregar com a vida. Testemunho, vida, meus atos. Tem umas frases bonitas: você é a sua vida, é o melhor sermão da sua vida, você é a resposta de Deus para a pessoa que está do seu lado, e tudo isso é verdade. Mas a Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com a boca será salvo. Então pregar o Evangelho é ser testemunho vivo, mas é levar a pessoa a dizer: Jesus, perdoa os meus pecados. Eu confesso que eu sou pecador, me perdoa. Obrigado que o Senhor morreu por mim na cruz. Eu creio com meu coração que o Senhor é Senhor e Salvador. E eu confesso com a minha boca que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro dos céus e me leva para a vida. 15 segundos de oração. Foi a oração que a gente fez, eu e o pastor Gustavo Cadori, na saída de um supermercado essa semana. O evangelismo precisa ser um estilo de vida. O evangelismo é uma expressão maior do Evangelho do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você tenha falado: lá vem o Jonathan falar de novo de pregar o Evangelho. Fica com seus olhos fechados. Queridos, cada vez mais eu tenho tido a convicção que se eu tenho alguma coisa boa para dar para alguém, a única coisa boa que eu tenho para dar para alguém é a possibilidade dessa pessoa ir para o céu. E é isso que eu tenho tentado fazer com a minha vida. Eu queria te convidar nessa noite a entender tudo isso que foi dito e a dizer: Jesus, eu não quero ter uma visão imperialista, que agora eu vou começar a dizer para os outros o que eles têm que fazer em termos de religião. Eu não quero ser relativista, que talvez eu precise pregar o Evangelho. Não, eu quero entender o que Jesus fez. Que Ele mesmo disse: o Evangelho é tão importante que eu vou dar a minha vida também. Como engenheiro, como professor, como arquiteto, como pastor, como missionário, como contador, historiador, professor, político, funcionário público, seja o que for. Mas eu vou dar a minha vida para que pessoas sejam levadas ao céu. Fique em pé comigo neste momento, com seus olhos fechados. Repete comigo essa oração, falando: Jesus, o Senhor disse para os discípulos ficarem em Jerusalém, para serem cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito, para ser testemunha. Eu já tenho o Espírito Santo. Fala para Deus: eu já tenho o Espírito Santo. Mas eu quero ter esse poder que me leva, que me incomoda a falar de Jesus para todas as pessoas que eu encontrar. Pai, eu te louvo por esta igreja, eu te louvo pelo Vale da Bênção, te louvo pela Missão Antioquia. Este lugar existe, ele foi desenhado no seu coração para ser um centro de missões, um centro de preparo de pessoas que iriam pregar o Evangelho em Araçariguama, São Roque, Sorocaba, São Paulo, Sertão, América Latina, África, Europa, e tantas pessoas já foram preparadas aqui. Te louvamos e te agradecemos por este privilégio. Senhor, faz de nós ganhadores de almas. Nós temos a única mensagem de vida. Nós temos a única esperança que as pessoas precisam.
Ajuda-nos a abrir nossa boca e salvar pessoas, não como salvador delas, mas aqueles que as ajudam a confessar Jesus, para que elas tenham vida eterna através do que Ele já fez. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Deus te abençoe.